mais uma aula hoje sobre o estágio supervisionado em educação infantil, o estágio 3. E hoje eu trago aqui para a gente discutir como é que está disposto, explicado, organizado a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. Então, é mais ou menos assim, o que é que muda, né, na BNCC com relação aos outros dois documentos tão importantes da educação infantil, que são os referenciais curriculares nacionais da educação infantil e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. A Bora, chefe. BNCC, a gente já viu na aula passada que ela vem numa organização, mas ela vem fruto de vários outros documentos, né, de várias outras legislações, né? Então, também quando se pensou em educação infantil, para além daquelas legislações que a gente já citou na aula passada, ainda tivemos a RC NEI e o DCNEI, né? Os referenciais e as diretrizes. Então, o RCNEI, que foi de 98, ele estabelece que deve ser ensinado e organizado em eixos, né? E quais seriam esses eixos temáticos para a educação infantil? Identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, e música, matemática, artes visuais. Então, esses seriam os eixos principais, né? Toda a organização conteudista, né, vamos dizer assim, do trabalho com a educação infantil seria baseado nesses eixos. Isso representou um avanço para a época, né, porque começou a se perceber, desde do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e há toda uma discussão também com relação à infância, né, à primeira infância e ao conceito de infância, né, à criança como sujeito de direitos, né, e aí esse avanço ele vem, né, porque para essa época, porque era mais como uma orientação de conteúdos e objetivos de aprendizagem. Já nas diretrizes, né, que é o DCNEI, que já é de 2009, então ele está bem adiante, né, bem depois do RCNEI, eles teve também um avanço na direção de colocar a criança como protagonista, né, pensou-se assim, em ter foco nas interações e na brincadeira como eixos estruturantes, além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos, né, para nortear a produção do conhecimento. Então, acrescentou-se, né? Não se retirou nada, nenhum dos eixos que a RCNEI preveu, mas ainda acrescentou essa questão das interações e da brincadeira, né, do lúdico, entrou assim como um eixo muito importante, um eixo estruturante, e esses princípios éticos, políticos e estéticos. Aí, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a organização ficou de duas formas, né? Primeiro, foi pensado em direitos de aprendizagem na educação infantil. Então, esse sujeito de direitos, que é a criança, tem direitos a aprender, né? Então, quais são os direitos de aprendizagem nessa fase? E nos campos de experiências e objetos de aprendizagem, que é o segundo módulo de organização curricular para a educação infantil. Como é que vai ser isso? Aí vamos ver, passo a passo, né? Primeiro, a concepção de educação de crianças, né, explicitado na BNCC, rompe com dois modos de educação, né? Aquela assistencialista, né, que desconsidera a especificidade educativa das crianças dessa faixa etária, que era uma assistência mesmo, era mais um cuidado, às vezes um cuidado até maternal, né, ou de saúde, é, deixando de lado a educação, né? O eixo educativo. E o outro modo seria o modo escolarizante, que é quando se orienta equivocadamente, né, por práticas do ensino fundamental. Aí é o contrário, né? Enquanto a assistencialista era mais no cuidado, aqueles cuidados básicos, né? com, com o corpo, com a saúde, com a alimentação, com o banho, essas coisas, né? A escolarizante era trazendo uma especificidade educativa para além daquela faixa etária, inclusive, né? Era quase que copiar aquele modelo já do ensino fundamental maior, né? E colocar para as crianças pequenas, né? Então, escolarizante, assim, no sentido de dizer que estava algo muito
quase que bancário, uma educação bem bancária, né? Então a criança ainda não estava com maturidade e tinha já que aprender a ler, a escrever, né? A fazer e fazia muitos exercícios repetitivos nesse modelo de escola, né? Desse modelo de ficar um sentado atrás do outro, enfim. E aí a BNCC ela vem para dizer que esses dois modelos eles não podem existir. Ou melhor, eles vão se interagir, né? E vão se adequar à faixa etária. Então, pensando a criança como um sujeito histórico, né, e de direitos, né, brinca, imagina, fantasia, deseja, entende, observa, experimenta, narra, né, conta, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, né? Então é um ser que também produz cultura, né? Nós, né, o ser humano, então desde criança, desde a primeira infância, desde que a gente nasce e que a gente começa a interagir nesse mundo, né? A gente está produzindo cultura. E então a afirmação de objetivos da educação infantil para garantir os direitos das crianças, né? O acesso a processos de apropriação, de renovação e de articulação de saberes e conhecimentos, como requisito para a formação humana, para a participação social e para a cidadania desde o nascimento até os 6 anos de idade. Então, isso é o que a BNCC vem trazendo, né? E aí ela vai depois agora mostrar uma organização que até a faixa etária dessa etapa, né, da infância, ela vai fazer, propor, né, para que todo o processo educativo se adeque, né, à maturação e à prontidão da faixa etária. Então, em função dos princípios apresentados e na tarefa de garantir às crianças seu direito de viver a infância e de se desenvolver, as experiências no espaço de educação infantil devem possibilitar o encontro pela criança de explicações sobre o que ocorre à sua volta e consigo mesma, enquanto desenvolve formas de agir, sentir e pensar. Está no parecer 20 de 2009, lá das diretrizes, né, curriculares, e a BNCC vem retomando esse pensamento, essa função, né? O posicionamento em relação aos processos pedagógicos, né, na educação infantil ficou assim, que o modo como as crianças pequenas se relacionam com o mundo, a especificidade dos recursos que utilizam, tais como a corporeidade, a linguagem e a emoção. Então, são questões assim bem específicas dessa faixa etária. Também há, nesse posicionamento, a formação pela criança de uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as diversidades culturais, étnico-raciais, de gênero, de classe social das pessoas, apoiando as peculiaridades das crianças com deficiência, com altas habilidades, né, a superdotação, e com transtornos de desenvolvimento. Então, vejam, um segundo posicionamento com relação a esses processos está trazendo aí algo que a gente vê já em processos para crianças, pessoas, né, enfim, maiores, né, que é quando a gente olha, fala sobre a diversidade. Então, como a gente adaptar isso que a gente lê, né? E que a gente diz assim, puxa, mas isso aqui é para uma série mais avançada. Não, as crianças pequenas também já têm condições de desenvolverem, né? Essa visão plural, esse respeito, essa percepção do diverso, né? De perceber que outras crianças é diferente dela, né? Com relação à cor da pele, com relação a alguma deficiência que a outra criança tenha e ela não tem, ou vice-versa, né? Então, tudo isso, né, esse olhar que a criança tem do mundo, ela já deve ser trabalhado nessa formação de uma forma que seja respeitosa, né? Tolerante e respeitosa, né? Então, o respeito e a tolerância começa aí desde essa idade. Então, para organizar o currículo da educação infantil, é preciso considerar, primeiro, os dois grandes eixos, né, que são as interações e as brincadeiras. Os princípios, quais são? Esses 3 princípios, éticos, políticos e estéticos. A indissociabilidade entre o cuidar e o educar, né?
aquilo lá que dizia já no primeiro slide, que o RCC veio e trouxe isso de novo, né? Que não é que a educação infantil é somente o cuidado ou somente a escolarização, né? Mas os dois juntos. E que a criança, ela deve ser vista como um ser integral, que se relaciona com o mundo a partir do seu corpo, em vivências concretas, com diferentes parceiros e em distintas linguagens. Né? Então, lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil estava a explicação sobre o que é a história dos princípios, né? O que seriam os princípios éticos, os políticos e os estéticos, que está aqui na segunda consideração, né, da organização do currículo da educação infantil. Então, os princípios éticos são os da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. A gente olha para isso e faz logo uma conexão com o ensino religioso, né? É também um princípio de trabalho do ensino religioso. Os princípios políticos, né? Dos direitos e da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. A gente pode dizer assim, mas isso é muito alto para as crianças, mas a gente vai encontrar esses mesmos princípios em atitudes muito simples, né, do cotidiano das crianças, como dividir um brinquedo, integrar, né, inserir um coleguinha numa brincadeira, né, e aí depois a gente vai ver assim mais concretamente como é que esses princípios podem ser desenvolvidos, em que situações esses princípios podem ser desenvolvidos. E os princípios estéticos, né, sobre a sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, né, que é da brincadeira, e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, veja que também aí, quando se fala da sensibilidade, da criatividade, né, está trabalhando o quê? O imaginário, né? A capacidade da criança, que a criança tem com o construir cenários, né? Com o desenvolver o sensível, né? A criança, ela tem uma maior empatia do que as crianças mais velhas ou os adultos, né? Então, ela tem uma capacidade melhor de ajudar outras crianças, né, de se colocar no lugar. Então, esses princípios que são considerados os princípios estéticos, eles também devem ser trabalhados nessa fase. Então, o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso estava nas diretrizes curriculares nacionais de 2009 e se repete e se reforça na BNCC. Então, veja que quando a gente fala de conhecimentos, a gente está falando agora de cognição, né, do desenvolvimento da cognição, está sendo enfatizado, né, todo tipo de conhecimento patrimonial, né, do patrimônio cultural, do patrimônio artístico, ambiental, o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, né, então são crianças pequenas, mas elas já têm direito a esse acesso, né, a essas informações, ao desenvolvimento desses conhecimentos. Então, o currículo, né, ele age no sentido de constituir as subjetividades humanas, né, a seleção de saberes e conhecimentos socialmente significativos e contextualmente relevantes, que necessitam ser compartilhados e reelaborados com as novas gerações, é uma obrigação da escola, numa sociedade complexa, né? E as instituições de educação infantil são contextos de promoção da equidade de oportunidades de acesso à pluralidade de bens culturais. Então, essas são as observações com relação ao currículo da educação infantil. Aqui tem um fluxograma, nem sei como é que chama quando é com círculos assim, mas é um mapeamento, né? Quase como fluxograma mesmo. Fluxograma, né? Tá certo. Circular, né? Aqui, que traz um pouco sobre essa noção, para a gente ter essa noção, né?
mais didática com relação a tudo isso que envolve o currículo da educação infantil, né? A gente tem aí lá nos polos, né? No polo norte a cultura, no polo sul a sociedade, que está também na parte mais externa, né? Do círculo maior. Né? Então, para a educação infantil, a BNCC é uma síntese dos conhecimentos, saberes e valores produzidos que todas as crianças brasileiras que frequentam creches e pré-escolas têm o direito de se apropriar. E aí, o que compõe isso? Né? Então, esse currículo, se a gente observar os 3 círculos, né, dos princípios ético, estético e político, tá aí, né? Aquelas dimensões do cuidar e do educar que não podem ser separadas, elas são unidas, né? As práticas cotidianas estão dentro dessa indissociabilidade, né, do educar com o cuidar. E aí nós vamos ter a construção da subjetividade, as interações, as brincadeiras e a socialização, e bem no centro a gente vai ter bebês, crianças e adultos, ou seja, é como que está dizendo assim, essa síntese de conhecimentos e saber está para todo mundo, né? E por estar para todo mundo, inclui os bebês, inclui as crianças muito pequenas e inclui as crianças pequenas, que são as 3 categorias, né, na divisão por faixa etária da educação infantil. Então, o que é que a BNCC faz? A BNCC traz a história dos direitos de aprendizagem, né? A educação infantil, ela parte desses direitos, são 6 direitos, né? Que é o direito de conviver, de brincar, de explorar, de participar, de comunicar e de conhecer-se. Isso é bem interessante, porque conhecer-se, né? Voltar-se para si, ele conhecer a si mesmo. Olha Então, a partir só, dos princípios de objetivo. olha, Oi? olha só que complexo. Se a gente está na educação infantil e já tem o conhecer-se socrático, porque, gente, esse conhecer-se é da Grécia Filosófico, né? Antiga, é filosófico. É filosófico. Show. O documento está muito, muito bom. Realmente o documento ele está. E isso, se vocês observarem aqui, eu peguei alguns slides eu construo, outros eu copio mesmo, né? Como você disse, a gente vai com essa mania, mas a gente copia de uma fonte muito segura, né? Que essa fonte aqui foi exatamente da equipe que elaborou, né? Do documento. Então, veja que aqui em cima a gente vê pelas cores, né? As ciências humanas, as ciências da natureza, as linguagens e a matemática. Esse é quase como uma espiral, né? Essas linhas que se movimentam diante dos 6 direitos, né, de aprendizagem, está envolvido, ó, nas 4 áreas de conhecimento. Aí é nessa hora que a gente tem que refletir. As 4 áreas de conhecimento da educação infantil não incorporou a área de conhecimento do ensino religioso. Mas a gente vai ver que, diante dos direitos de aprendizagem, diante dos objetivos de desenvolvimento, a gente vai encontrar muitas possibilidades de trabalharmos, né, conteúdos, princípios, né, objetivos que são específicos dentro do ensino religioso. E aí a gente também vai ter que montar a nossa própria proposta, porque mais na frente eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Primeiro vamos conhecer como é que está na BNCC. Eu trago aqui da BNCC, depois eu vou trazer sobre o ensino religioso, na BNCC também, na proposta da Paraíba, como é que está, pegando o ensino religioso e educação infantil, e aí eu tenho uma proposta para a gente fazer no estágio, tá? Então é o seguinte, os direitos, né, então, a partir dos princípios e objetivos já anunciados nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, considera-se que 6 grandes direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças, né, nas turmas de creche e pré-escola. Aí o direito de conviver, o que seria isso? Né? Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, com eles interagir, né, utilizando diferentes linguagens e ampliar o conhecimento e o respeito em relação à natureza, à cultura, às singularidades e às diferenças entre as pessoas. Então, já trabalhar desde essa primeira infância esses princípios democráticos, né, da convivência, né, como conviver bem com outras
crianças da mesma idade com outras pessoas adultas, né? Como se dá essa interação. O direito de brincar, né? Brincar cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros e parceiras, né? Interagindo com as culturas infantis, contribuindo ou construindo conhecimentos e desenvolvendo sua imaginação, sua criatividade, suas capacidades emocionais, motoras, cognitivas e relacionais. Então, o brincar, que entra lá como um eixo principal, né, da brincadeira, do lúdico, entra aqui como um direito. Né? A criança tem o direito de brincar cotidianamente. E quando a gente fala em brincar, a gente tem que ter muito cuidado aqui para a gente também não podar até os tipos de brincadeira. Existem vários estudos sobre, por exemplo, a história de brincadeira de criança, de menino, brincadeira de menina, né? Brinquedo de menino, brinquedo de menina. E a gente, nós adultos, é que começamos a colocar as censuras, né? E dividir por sexo esses direitos. Não, aqui é visto como eles são crianças, não importa se é menino ou menina, se a menina vai querer brincar com bola, se o menino vai querer brincar com uma boneca, eles têm esse direito de brincar, né? De diversas formas. Eles têm o direito de explorar movimentos, gestos, sons, palavras, histórias, objetos, elementos da natureza e do ambiente urbano e do campo, interagindo com diferentes grupos e ampliando seus saberes e linguagens. Esse direito de explorar, né, esse explorar, a gente não pode também pensar na extrapolação da exploração. Né? Por exemplo, é comum nessa faixa etária crianças que querem morder outra, né? Ou que quer não, e às vezes chega a morder, né? Então, é um explorar? É um explorar de movimento, é um explorar de gesto, né? Mas aí tem que entrar, é nessa hora que a gente, enquanto adulto, entra também para garantir os outros direitos, né? E o direito do outro, né? Essa questão de como controlar as agressividades, porque a gente vai encontrar, viu? A gente não pensa que não vamos romantizar essa faixa etária e achar não é por maldade, né? Ou ainda não é por maldade, mas existe crianças que trazem assim uma exploração às vezes de uma determinada de um determinado estresse ou de uma determinada agressividade. Isso pode acontecer. Então, mas para além disso, toda criança vai ter o direito de explorar tudo, esses movimentos, gestos, palavras, histórias, né? Participar, o direito de ser protagonista, né? De poder participar dessas ações. Então, tanto no planejamento como na realização das atividades, eu acho muito difícil a participação dessas crianças no planejamento, assim, no caso delas terem essa oportunidade, né? Embora seja um direito delas. Mas se não participa do planejamento, pelo menos participar das realizações das atividades recorrentes na vida cotidiana, né? Na escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos. Então, como você falou, Elcio, é muito complexo trabalhar não só o sexto objetivo, né? O sexto direito, mas todos os direitos são muito difíceis, não são fáceis a gente trabalhar esses direitos. Realmente. Porque entra aqui a questão da disciplina, né? Onde é que fica a disciplina, né? A história da normatização, né? As normas, as regras, né? Tudo isso vai vir também assim como um elemento cultural muito forte na nossa sociedade, que nessa idade a gente já tem que também estar colocando, né? Então, é como se tem esses direitos, mas vai ter também os limites, né? Eu fico até imaginando, né, como a gente vai estar na sala de aula com essa galerinha, né, pequena, como, por exemplo, no convívio desse estágio, a gente pode ver esse trabalho do conviver, do brincar, porque vamos dizer que o conhecer-se é filosófico e profundo, concordamos todos. Porém, eu posso fazer isso num nível bem suplementar, assim, bem rasinho, né? Você se conhece dentro da sua casa, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, aí ele vai dizer, não, mas eu não tenho mãe, eu moro com minha avó.
fato dele dizer isso já está buscando conhecer-se Autoconhecer-se, é. para saber, para a professora dizer, mas essa é a sua família, que bom que você tem sua avó. Aí o outro, não, eu não, eu tenho pai e mãe. Aí a professora, olha, vamos conhecer-se cada um e cada um com sua singularidade. Tem nenhum problema se a gente tá com a avó, com o tio, não sei o quê. Isso já vai botando na cabecinha o tirado do padrão papai, mamãe, filhinho, que às vezes cria Isso. um problema Um psicológico, modelo de um família, né? É, um modelo. modelo de Que a família. realidade hoje é tão complexa, líquida, né? É verdade. É verdade. Então não é impossível, eu acho. Não, não é impossível, não é impossível. O quinto direito é o direito a comunicar, né? Então, com diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas de experiências, registros de vivências e de conhecimentos, ao mesmo tempo em que aprende a compreender o que os outros lhe comunicam, né? Então, não só pela fala, eu me lembro bem assim do meu filho, né? Meu filho, hoje ele está com 17 anos, mas o meu filho, ele veio falar com 4 anos de idade. E eu comecei a ficar assustada logo cedo, quando ele completou um ano, que ele já não fala, que ele não falava, porque a minha filha falou com 10 meses. Então eu já comecei, eu digo, o menino não vai falar, né? Eu não era marido de primeira viagem. Aí comecei primeiro com a pediatra, e vamos ver ouvido, vamos ver visão, e vamos lá, e nada, tudo normal, tudo normal, não, tá tudo tranquilo. Leva para um fonoaudiólogo, levei para duas. Tudo outros testes fizeram, tudo normal, tudo tranquilo, até que uma delas me disse assim, ele disse, olha, cada criança tem seu ritmo, né? Cada criança vai ter o seu momento de andar, de falar, de aprender as coisas. Não é porque você teve uma que foi mais cedo que ele teria que ter. É quase uma expectativa também que a gente cria, né? Quando a gente tem um outro filho. Mas faça o seguinte, ele tem muita, ela dizia assim, ele vive num ambiente já com muito, como é que chama, com excesso Com de muito adulto ao redor dele. embora a irmã dele não fosse adulta ainda, mas ela era tão mais velha que ele, porque foi 6 anos de diferença entre um e outro, que ela não tinha paciência, né, de brincar com ele. E logo ela me pediu tanto uma menina, mas veio um menino, aí pronto. Então, mas ela disse, aí ela disse a orientação que ela deu, ela disse, bota ele numa escolinha, porque ele vai ter contato com crianças da mesma idade dele, e vai falar. Eu botei ele com 2 anos na escola. O menino veio falar com 4. Mas eu lembro bem, a primeira escolinha que ele estudou, né, quando a professora dizia assim, ele não fala nada, mas ele diz tudo. Então, ele exercia o direito dele de se comunicar. E assim como ele se comunicava em casa, e que todos nós conseguíamos entender tudo o que ele queria, na escola ele também conseguiu isso, né? Então ele interagia, ele brincava, ele era ativo, né? Tudo isso aí. Quando eu me lembro quando eu lendo essas questões, eu só lembrava dele em relação a essa comunicação. Aconteceu um fato uma vez tão interessante, porque a fonoaudióloga dizia assim, vocês precisam, vocês dão, era excesso de estímulo. Quando os cuidadores, né, as pessoas que convivem com a criança são adultos ou bem mais velho que eles, há um excesso de estímulo. Então, assim, ele não precisava falar. Todo mundo entendia o que ele queria, então ele não precisava falar. Ela disse, você tem que deixar que ele fale. Aí teve um dia que ele queria água. Aí ele só apontava e era Era o que ele fazia. Ele apontou, queria água. E eu, meu filho quer água, diga água. Água, parece uma coisa de besta, né, gente? É Diga, meu nada, amor. é muito profundo. Diga, meu amor. Água, diga você que. E ele fazia, E ele assim, se perdendo a paciência, Se né? inquietando. Eu Irritando, quero é água mesmo, mas irritando, não era. dizia um. Você não dizia, você não Mostrava. deu. Aí você Pois não foi. deu. Não, pois sabe o que é que ele fez? O filtro ficava numa bancada que tinha 4 gavetas. E cada gaveta cheia de coisa, né? Ele abriu a última gaveta, tirou tudo da gaveta, subiu na gaveta, pegou o copo, pegou a água e tomou. É sabido, viu, meu filho? É como que diz assim, eu não quero me comunicar. Então, assim, mesmo que as crianças tenham todos esses direitos, nós vamos nos deparar com crianças de várias
personalidades que já estão, não está formada. A gente sabe que até a psicologia diz que até os 7 anos são formadas as personalidades, né? Mas elas estão em formação. E junto disso vem uma cultura familiar que já está ali em desenvolvimento, né? Algumas coisas que são natas mesmo, que veja, tanto que eu fiz para ele falar água, ele simplesmente não queria falar, né? Ele sabia que eu sabia que ele queria água, né? Então, a gente vai encontrar crianças tímidas, a gente vai encontrar crianças com algumas limitações desse tipo, né? No desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da, às vezes até de movimentos. Então, vai acontecer muitas coisas, né? Eu me lembro que minha primeira experiência em sala de aula foi numa turma de maternal. Era turma de pequenininhos. Meus alunos tinham 2, 3 anos de idade. E eu lembro como hoje, eu era também criança, né? Porque foi meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, era uma menina ainda. Mas eu lembro, assim, de eu parar, às vezes, à tarde, na hora que eles estavam brincando, e eu parar para observar eles brincando. E é impressionante como a gente encontra o líder da turma, como a gente encontra aquele que é o prestativo, sabe? Aí você já começa a perceber quais são as habilidades, né? Aquele gosta mais disso, olha, aquele sabe fazer mais isso, aquele sabe? Era muito engraçado, muito interessante a gente observar o desenvolvimento deles. E o sexto direito é o direito de conhecer-se, né? E construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas interações e brincadeiras vivenciadas na instituição de educação infantil. Então, olha a importância desse direito tão filosófico, né? É aí que está a construção da identidade. A identidade pessoal, a identidade cultural, a identidade coletiva, né? E essa construção de uma imagem positiva de si, né? Dele se ver como um ser produtivo, um ser criativo, um ser, né? Enfim, com todas aí os elementos de uma imagem positiva. E para atingir, para ser garantida esses direitos, né, há os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem. Então, a BNCC organizou dessa forma, né? Que é a articulação com as áreas de conhecimento, né, e os campos de experiência. E aí, como seria isso, né? Em consonância com as formas de pensar e agir que as crianças até 6 anos possuem, as áreas de conhecimento da BNCC para a educação básica, né, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, são vivenciadas de forma articuladas em campos de experiência, que é agora os campos de experiência são próprios dessa faixa etária. Eles evidenciam importantes processos das crianças que terão continuidade e progressão nas demais etapas de educação básica, quando serão tratadas as áreas de conhecimento. Então, pegou as 4 áreas principais de conhecimento da educação básica, as linguagens, a matemática, as ciências humanas e as ciências da natureza, né? As linguagens em todos os campos da experiência da educação infantil. Os vários tipos de linguagens estão presentes, né? A verbal, a corporal, a musical, a visual, etc. As linguagens de grande complexidade e constituidoras, né, de subjetividade humana, são instrumentos de expressão, de representação, de interação, de comunicação, de pensamento, de apreciação estética, de construção de conhecimentos, além de se configurarem também como campos de conhecimento. Sobre a matemática, né, esse conhecimento, ele se anuncia em todos os campos de experiência da educação infantil como integrante do movimento, do olhar sobre o mundo, do ritmo sonoro, do desenho, da pintura, da métrica da poesia, dos compassos da dança e das canções, além de orientar as explorações, as construções, as brincadeiras com o corpo no espaço, as medidas, as contagens propriamente ditas, fazendo parte de narrativas e de outros gêneros textuais. Veja como amplia aí, né, todas as possibilidades das linguagens matemáticas, né? Eu acho interessante, eu sempre achei interessante isso quando eu fui fazer meu último ano de doutorado lá na Espanha. Lá se chama matemáticas,
no plural, né? A gente que chama matemática no singular. E quando a gente olha para um enunciado desse, né, com tantos elementos assim que a gente nem imagina que são da matemática, é quase a gente olhar realmente que a matemática é mais plural. As ciências humanas. Na educação infantil, os conhecimentos produzidos pelas ciências humanas alimentam e fornecem elementos para as crenças ou para as crianças elaborar conhecimentos de si e do outro, a construir a identidade pessoal e coletiva, a compreender os significados presentes na língua materna e nas diferentes linguagens das manifestações artísticas e culturais, assim como as regras que orientam as ações humanas e a tecnologia. Tais conhecimentos ajudam as crianças a se localizarem nos tempos e espaços e proporcionam narrativas para a construção de sentidos sobre a sociedade. Então, aqui entra, né, não que nas outras áreas não entre, né, mas a área do ensino religioso ele está muito próximo, ele é uma área afim dele, né, as ciências humanas, ele faz parte das ciências humanas, né. Então, é aqui também onde a gente vai ver, por exemplo, esse conhecimento de si e do outro, né, e dessa identidade pessoal e coletiva, isso aqui é um dos conteúdos do ensino religioso, quando a gente for ver lá na parte específica dessa área. As ciências da natureza, né, as explorações e as elaborações acerca dos fenômenos estudados pelas ciências da natureza são alimentadas pela curiosidade das crianças, que por meio de diferentes linguagens podem alcançar um conhecimento de si e do ambiente em que vivem, dos fenômenos físicos e das relações entre os seres vivos, das mudanças produzidas pelas ações do homem, etc. O conhecimento da natureza, por meio das diferentes linguagens da biologia, da física, química, possibilita a construção de compromisso com a sua sustentabilidade. Então, veja que aqui também está se falando das ciências da natureza, né, englobando aí disciplinas, né, matérias específicas que a gente diz assim, mas como trabalhar biologia, né, na educação infantil, como trabalhar física, como trabalhar química, né, até nos anos iniciais do ensino fundamental isso é muito questionado, mas há possibilidade sim. E aí vem os campos de experiência. Como foi que ficou dividido esses campos para a educação infantil? São 3 campos, né? O campo dos conhecimentos, das práticas sociais e culturais, das múltiplas linguagens. Então, inclui determinadas práticas sociais e culturais de uma comunidade e as múltiplas linguagens simbólicas que nelas estão presentes. Constitui-se uma forma de organização curricular adequada para a educação da criança de até 6 anos, quando os certos conhecimentos, trabalhados de modo interativo e lúdico, promovem a apropriação por elas de conteúdos relevantes. Os campos potencializam experiências de distintas naturezas e áreas. Então, os campos são estruturados a partir do artigo 9º, do 9º artigo das diretrizes curriculares nacionais. As atividades curriculares devem se organizar ao redor de experiências tomadas de modo contextualizado, interrelacionados e a serviço de significativas aprendizagens e não deve ocorrer de modo isolado. Né? Esses campos eles são explorados a partir dos interesses das crianças, né? Assim, colocam no centro o projeto educativo, as interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as investigações e outras ações das crianças, articuladas com as proposições trazidas pelos professores, pelas professoras. E que campos são esses, né? Aliás, aqueles 3 lá não eram os campos específicos, né? Ali era o que compõe os campos, mas os campos eles têm outros nomes. A organização curricular da educação infantil pode se estruturar em eixos, centros ou campos, né, de módulos de experiências ou módulos de experiências, que devem se articular em torno dos princípios, condições e objetivos propostos nesta diretriz. Isso era do parecer 20 de 2009. E os campos são esses: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagens. Aí cada campo, que fala cada campo? O campo do eu, o outro e o nós. As crianças vão se constituindo como alguém com um modo próprio de agir, de sentir e de pensar,
na interação com outras crianças e adultos. Conforme vivem suas primeiras experiências na coletividade, elaboram perguntas sobre si e os demais, aprendendo a se perceberem e a se colocarem no ponto de vista do outro, a se oporem ou concordarem com seus pares, entendendo os sentimentos, os motivos, as ideias e o cotidiano dos demais parceiros. Conhecer outros grupos sociais, outros modos de vida, por meio de narrativas, de contatos com outras culturas, amplia o modo de perceber o outro e desfaz estereótipos e preconceitos, ao mesmo tempo em que participam das relações sociais e dos cuidados pessoais. As crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado. E vejam que quando a gente lê, a gente lembra logo dos objetivos das competências gerais, né? Da BNCC que a gente viu na aula passada, daquelas 10 competências. Veja como, de vez em quando, a gente vai ver aí essa questão dos cuidados pessoais, né? O autocuidado, já se falava lá, sobre a autonomia, já se falava lá, sobre essa questão da socialização, né? Sociabilidade, da percepção de diversidade, do respeito por ela, né? Também se fala lá nas competências. Então, aquelas competências que são as gerais, elas começam a ser desenvolvidas já agora, na educação infantil. E aí, nesse campo específico de experiência, está envolvido todas essas questões, que entra um pouco sobre isso que você estava falando, né, Elcia, por exemplo, de conhecer que sua família tem um modelo, mas que o seu modelo de família não é o único. Pois é. Que o colega tem um outro modelo de família, E né? E assim, aí eu percebi com esse texto que o que a BNCC coloca é um caminho de trabalho desde a tenra idade, desde muito jovem, que passa pela questão humanitária, do humanismo mesmo, do complexo ser humano que não pode ser rotulado e taxado, porque cada um se constitui, né? As crianças vão se constituindo. Muito bonito, gostei. é verdade, é verdade. É, aí dentro dos campos e eu vejo como ficou a lógica, né? A lógica é muito interessante, né? Porque veio os direitos de aprendizagem, aí vieram os campos de experiências e vem os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem estão relacionados, são para os campos de experiências e estão relacionados com os direitos. Então, por exemplo, dentro do campo de experiência 1, que é esse, o eu, o outro e o nós, a gente vai ter os objetivos de aprendizagem. E esses objetivos de aprendizagem vai estar dentro daqueles direitos, ó, do conviver, do brincar, do explorar, do participar, do comunicar e do conhecer-se. Então, o objetivo 1, com relação a conviver dentro desse campo de experiência, diz o seguinte: conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, percebendo e valorizando as diferenças individuais e coletivas existentes, aprendendo a lidar com conflitos e a respeitar as diferentes identidades e culturas. O objetivo da aprendizagem envolvendo o direito de brincar, né? Brincar com diferentes parceiros e envolver-se em variadas brincadeiras, como as exploratórias, as de construção, as tradicionais, as de faz de conta e os jogos de regras, de modo a construir o sentido do singular e do coletivo, da autonomia e da solidariedade. O objetivo de aprendizagem relacionado ao direito de explorar, dentro do campo, o eu, o outro e nós. Explorar materiais, brinquedos, objetos, ambientes, entorno físico e social, identificando suas potencialidades, limites, interesses e desenvolver sua sensibilidade em relação aos sentimentos, às necessidades e às ideias dos outros com quem interage. O de participar ativamente das atividades, das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo professor e pela professora, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras crianças. Aí o objetivo com relação ao direito de comunicar, né? Comunicar às crianças e ou adultos suas necessidades, sentimentos, dúvidas, hipóteses
descobertas, oposições, utilizando diferentes linguagens de modo autônomo e criativo e empenhando-se em entender o que eles lhes comunicam. E o objetivo do direito de conhecer-se, né? Conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural de modo a constituir uma visão positiva de si e dos outros com quem convive, valorizando suas próprias características e as das outras crianças e adultos, superando visões racistas e discriminatórias. Aí dentro do segundo campo de experiência, né? Sobre o campo é corpo, gestos e movimentos. Que campo é esse? O corpo, no contato com o mundo, é essencial na construção de sentidos pelas crianças, inclusive para os que possuem algum tipo de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Por meio do tato, do gesto, do deslocamento, do jogo, da marcha, dos saltos, as crianças expressam-se, percebem, interagem, emocionam-se, conhecem sensações, brincam, habitam espaços e neles se localizam, construindo conhecimento de si e do mundo. Aí a gente vai ver os objetivos de aprendizagem dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos a partir dos direitos de aprendizagem. Então, dentro do direito conviver, né, o objetivo seria conviver com crianças e adultos em espaços diversos e vivenciar movimentos e gestos que marcam sua cultura, utilizando seu corpo com liberdade e autonomia. Do brincar. Brincar utilizando criativamente práticas corporais para realizar jogos e brincadeiras e para criar e representar personagens do faz de conta, no reconto de histórias, em danças e dramatizações. Do explorar. Explorar um amplo repertório de mímicas, gestos, movimentos com o corpo, podendo apoiar-se no uso de bolas, pneus, arcos, descobrindo variados modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo. Do participar. Participar de modo ativo de diversas atividades que envolvem o corpo e de atividades de cuidados pessoais, conhecendo-o, compreendendo suas sensações e necessidades e desenvolvendo autonomia para cuidar de si. Do comunicar. Comunicar corporalmente sentimentos, emoções e representações em diversos tipos de atividades, como no reconto oral de histórias, em danças e dramatizações, nos momentos de banho e de outros cuidados corporais. E do conhecer-se reconhecendo, nomeando e valorizando suas características pessoais e corporais, e as das outras crianças e adultos, suas capacidades físicas, suas sensações, suas necessidades. Aí a gente vai para o terceiro campo de experiência, que é a experiência da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação. Desde o nascimento, as crianças são atraídas e se apropriam da língua materna em situações comunicativas cotidianas com pessoas de diferentes idades com quem interagem em diversificadas situações. A gestualidade, o movimento exigido nas brincadeiras e nos jogos corporais, a aquisição da linguagem verbal, tanto oral quanto escrita, ou a língua brasileira de sinais, Libras, potencializam tanto a comunicação quanto a organização do pensamento das crianças e sua participação na cultura. Na pequena infância, a aquisição e o domínio da linguagem verbal está vinculada à constituição do pensamento, a fruição literária, sendo também instrumento de apropriação dos demais conhecimentos. Então, a gente vai ver agora os objetivos de aprendizagem dentro de cada direito de aprendizagem, daqueles 6 direitos, para o campo de experiências da escuta, fala, pensamento e imaginação. Conviver. Conviver com crianças, jovens e adultos, usuários de sua língua materna, de Libras e de outras línguas, e ampliar seu conhecimento sobre a linguagem gestual, oral e escrita, apropriando-se de diferentes estratégias de comunicação. Brincar. Brincar vocalizando ou verbalizando, com ou sem apoio de objetos, fazendo jogos de memória ou de invenção de palavras, usando e ampliando seu repertório verbal. Explorar gestos, expressões corporais, sons da língua, rimas,
além dos os significados e dos sentidos das palavras nas falas, nas parlendas, poesias, canções, livros de histórias e outros gêneros textuais, aumentando gradativamente sua compreensão da linguagem verbal. Participar. Participar ativamente de rodas de conversas, de relatos de experiências, de contação de histórias, elaborando narrativas e suas primeiras escritas não convencionais, não, me repetiu, não convencionais, desenvolvendo seu pensamento, sua imaginação e as formas de expressá-las. Comunicar, né? Comunicar desejos, necessidades, pontos de vista, ideias, sentimentos, informações, descobertas, dúvidas, utilizando a linguagem verbal ou de Libras, entendendo e respeitando o que é comunicado pelas demais crianças e adultos. E o conhecer-se, nesse campo de experiência, conhecer-se e construir nas interações variadas possibilidades de ação e de comunicação com as demais crianças e com adultos, reconhecendo aspectos peculiares a si e aos de seu grupo de pertencimento. O campo de experiência, traços, sons, cores e imagens. Esse campo vai dizer que as crianças constituem sua identidade pessoal e social nas interações com diversos atores sociais, aprendendo a se expressar por meio de múltiplas linguagens, no contato com manifestações culturais, locais e de outros países. Daí ser importante que, desde bebês, as crianças tenham oportunidades de explorar diferentes materiais, recursos tecnológicos e de multimídia, que eles já nascem sabendo disso, né? Praticamente, realizando suas produções com gestos, sons, traços, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens de modo singular, inventivo e prazeroso, desenvolvendo sua sensibilidade. Aí, novamente, os objetivos de aprendizagem dentro dos direitos de aprendizagem, dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e imagens, né? Então, o objetivo do direito conviver. Conviver, elaborar produções com as linguagens artísticas, junto com os colegas, valorizando a produção destes e, com eles, fruindo manifestações culturais de sua comunidade e de outros lugares, desenvolvendo o respeito às diferentes culturas, às identidades e às singularidades. Pulei. Oxe, cadê eu brincar? Não, ele mesmo pulou. Ele Não tem um mesmo, ele brincar. mesmo pulou, foi. Parece que não tem um brincar nos traços, sons, cores e imagens. Estranho. Vou verificar isso. É. Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, recursos tecnológicos, instrumentos, etc., utilizando linguagens artísticas para recriar a seu modo, manifestações de diferentes culturas. Participar da organização de passeios, festas, eventos e da decoração do ambiente, da escolha e do cuidado do material usado na produção e na exposição de trabalhos, utilizando diferentes linguagens que possibilitem o contato com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico. Comunicar com liberdade, com criatividade e com responsabilidade seus sentimentos, necessidades e ideias por meio das linguagens artísticas. E conhecer-se, experimentando o contato criativo e prazeroso com manifestações artísticas e culturais, locais e de outras comunidades, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão. Aí a gente vem para o último campo de experiência, que eu acho que é o último. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, onde é colocado que as crianças são curiosas e buscam compreender o ambiente em que vivem, suas características, suas qualidades, os usos e a procedência de diferentes elementos com os quais entram em contato, explicando o como e o porquê das coisas, dos fenômenos da natureza e dos fatos da sociedade. Para tanto, em suas práticas cotidianas, elas aprendem a observar, a medir, a quantificar, a estabelecer comparações, a criar explicações e registros, criando uma relação com o meio ambiente, com a sustentabilidade do planeta,
com os conhecimentos tradicionais e locais, além do patrimônio científico, ambiental e tecnológico. Então, os objetivos de aprendizagem, dentro dos direitos de aprendizagem, dentro desse campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, a gente vai a cada um de novo. Conviver e explorar com seus pares diferentes objetos e materiais que tenham diversificadas propriedades e características físicas, e com eles identificar, nomear, descrever e explicar fenômenos observados. Brincar com indumentárias, com acessórios, com objetos cotidianos associados a diferentes papéis ou cenas sociais e com elementos da natureza, que apresentem diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades e possibilidades de transformação. Explorar as características de diversos elementos naturais e objetos, tais como tamanho, forma, cor, textura, peso, densidade, luminosidade, funcionalidade, procedência e utilidade, reagrupando-os e ordenando-os segundo critérios diversos, além de explorar situações sociais cotidianas, reais ou da fantasia, identificando participantes, seus pontos de vista e possíveis conflitos. Participar da resolução de problemas cotidianos, que envolve quantidades, medidas, dimensões, tempos, espaços, comparações, transformações, buscando explicações, levantando hipóteses. Comunicar aos ou às colegas, né, suas impressões, observações, hipóteses, registros e explicações sobre objetos, organismos vivos, personagens, acontecimentos sociais, fenômenos da natureza, preservação do ambiente. E o conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses em relação ao mundo físico e social, convivendo e conhecendo os costumes, as crenças e as tradições de seus grupos de pertencimentos. Veja que aqui, né, quando fala de tradições e crenças, a gente também já tem uma ligação, e grupos de pertencimento, né, a gente já tem uma ligação com o conteúdo religioso, dependendo de que religião a família de cada criança, né, é envolvida, quais são as crenças e as tradições que cada grupo familiar, né, que é o primeiro grupo de pertencimento, né, das crianças, é, é, de, decidem, escolhem, né, ou tem. Alguém ia falar? Alguém ia falar? Não, não. Não, né? Essa questão do pertencimento aí que liga com a religião, né? Realmente é, pode ser, por exemplo, se a professora do nosso estágio não tiver muito segura, a gente pode sugerir isso aí, né? É. Porque eu tô É pensando. verdade. Aí eu quero, exato, aí eu quero mostrar para vocês, por isso que hoje vai ser um pouquinho mais puxado, mas eu queria dar sequência, porque esse outro slide aqui que eu preparei hoje é justamente sobre o ensino religioso na BNCC, certo? Que eu quero que vocês leiam o 4.5.1 da BNCC, que é justamente, eu trago aqui só o resumo, só os pontos chaves, mas a leitura é muito importante, porque é a parte da BNCC que trata da nossa área, a gente precisa se apropriar disso, conhecer realmente. Então, o ensino religioso, na BNCC, traz como objeto o quê? O conhecimento religioso. A ciência de referência são as ciências das religiões, né? E aí, inclusive, ele faz uma ampliação sobre quais são essas ciências, né, das religiões. Está envolvida aí as ciências antropológicas, históricas, né? Várias outras ciências, né, que formam, é quase como as ciências da educação. Não sei se você lembra, Elcia, que por muito tempo houve até um grande embate que dizia que a pedagogia era a ciência da educação, e não é a pedagogia. Né? A pedagogia, ela não é uma ciência, né? Verdade. Existe as ciências da educação, que está lá envolvido, que é a sociologia da educação, a filosofia da Filosofia, educação, a psicologia da psicologia. educação, né? Então, do mesmo jeito, tá também aí dentro das ciências das religiões. E elas têm por função, vamos dizer assim, né, investigar a manifestação dos fenômenos religiosos.
que é um dos bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. Então, de modo singular, complexo e diversos, esses fenômenos religiosos alicerçaram distintos sentidos e significados de vida, de diversas ideias de divindade ou divindades, em torno dos quais se organizam cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos, em suas múltiplas manifestações, são parte integrante do substrato cultural da humanidade. E aí, com relação a isso, a BNCC traz 4 objetivos para o ensino religioso. O primeiro objetivo, objetivos gerais, né? Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos, dos alunos. Então, veja que primeiro objetivo já traz uma contextualização de acordo com as religiões que são encontradas na escola, né? Na sala de aula. Segundo objetivo, propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Terceiro, desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal. E o quarto, contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Aí a gente tem esses 4 objetivos gerais para o ensino religioso na BNCC e temos as competências específicas. Nós temos aquelas 10 competências que são as gerais para a educação básica inteira. E são gerais, para todas as áreas de conhecimento vão ter que estar olhando para aquelas competências, mas cada área tem as suas competências específicas. A do ensino religioso tem 6 competências para serem desenvolvidas, na educação básica inteira, tá? A gente não está dizendo agora que é só com a educação infantil, não. A primeira competência, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Segunda competência, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Terceira, reconhecer e cuidar de si. Olá! Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza enquanto expressão de valor da vida. Aí veja se não tem como a gente trabalhar conteúdo que é do ensino religioso. Tem. Né? Quarto, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 5, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. E 6, debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Aí, para desenvolver isso tudo, a BNCC organizou também as unidades temáticas, né, da disciplina do ensino religioso. E nessas unidades temáticas, ela traz uma organização de conteúdos e objetos de aprendizagem e habilidades específicas para todo o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Deixou de fora o ensino médio, deixou de fora a educação infantil, deixou de fora a educação de jovens e adultos. Então, ele traz a base, né, que constitui os eixos temáticos, vamos dizer assim, foram essas, né? Sobre a constituição humana, ele fala da imanência, que são 2 dimensões aqui, né? Em termos do ser humano, né? Está em 2 dimensões, a dimensão concreta e biológica, que é a imanência, e a dimensão da transcendência, que é a dimensão subjetiva, simbólica.
né? Há um relacionamento entre essas dimensões, né? Consigo mesmo, com a natureza e com as divindades, ou a divindade, percebendo-se como iguais, mas também como diferentes. Quando a gente tem nesse relacionamento essa percepção, né, de perceber, de nos perceber como iguais e como diferentes, a gente também está desenvolvendo aí uma outra percepção muito importante, que é essa percepção da alteridade. Então, ter a distinção entre o eu, entre o outro, o nós e o eles, né, há aí o desenvolvimento da percepção das diferenças ou das alteridades. E as relações dialógicas, elas são mediadas por referenciais simbólicos, né, representações, saberes, crenças, convicções e valores, que são necessários à construção das identidades. Então, quando a gente percebe as alteridades, a gente também trabalha na construção das identidades. Diante disso, nós vamos ter 3 unidades temáticas, né, dentro do ensino religioso. A primeira unidade é a identidade e a alteridade. Nessa unidade, pretende-se que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito às semelhanças e diferenças entre o eu, a subjetividade, e os outros, alteridades, da compreensão dos símbolos e significados e da relação entre imanência e transcendência. E aí a gente vai ter essas palavras-chave, né? Nessa unidade temática: imanência, alteridade, identidade e transcendência, finitude, linguagem simbólica, experiências, né? Isso tudo dentro das práticas espirituais e ritualísticas, e espaços e territórios sagrados. A segunda unidade temática é sobre as manifestações religiosas, né? Pretende nessa unidade proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e denominações religiosas e as distintas esferas sociais. Aqui entra um conhecimento mais aprofundado, né, do conhecimento que é próprio de cada religião, né, de cada manifestação religiosa. A terceira unidade é sobre crenças religiosas e filosofias de vida. Veja que as crenças religiosas e as filosofias de vida, elas estão em uma outra temática, em outra unidade, que não é a das manifestações religiosas. Uma é das manifestações e outra são das crenças, né? Aqui trata dos aspectos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente sobre mitos, ideias de divindades, crenças e doutrinas religiosas, tradições orais e escrita, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos. E aqui vai trazer bem fortemente a história do mito, né? As narrativas, o texto que estabelece a relação entre a imanência e a transcendência, o rito e o símbolo, que alicerçam as crenças, textos sagrados, doutrinação, base do sistema religioso, os códigos éticos e as filosofias de vida. Assim, a seleção de conteúdos e estratégias ocorre a partir da compreensão de que o ensino religioso favorece a formação para o respeito à diversidade, que se conecta com a competência geral, uma competência dentre as 10, né, a competência básica, das competências básicas gerais, a competência nona, que fala do exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E aí a gente entra na proposta curricular em ensino religioso da Paraíba. Esse documento foi um documento elaborado, eu esqueci o nome da mulher agora, Maria... Esqueci o nome dela, vou ficar devendo o nome da autora. O professor Lorival também estava nele, não? E do professor Luzival, que é professor do nosso departamento. Luzival. Então, Luzival Barcelos é um dos autores desse texto, mas essa mulher, que eu esqueci agora o nome dela. E essa dupla construiu toda a proposta curricular de ensino religioso na Paraíba.
de toda a educação básica. Aí eles, mesmo não tendo na BNCC educação infantil, educação de jovens e adultos e ensino médio, eles colocaram na proposta da Paraíba, certo? Agora, para a gente entender, assim, eu não consegui entender a proposta, de fato. Ou melhor, é uma proposta que ela não está tão clara quanto a BNCC com relação ao ensino fundamental. Repare, o que é É que, é porque que é diz? complexo demais o ensino religioso no ensino fundamental. É, Pode, é, pode, pode. É possível, é. Mas realmente não é fácil de entender, não. não é não. Então, essa dupla, ele diz o seguinte, que considerando a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, torna-se fundamental que o trabalho referente a este componente curricular tenha início, ao componente curricular ensino religioso, né? Tenha início já nesta etapa, a partir dos aspectos que envolvem o eu, o outro e o nós. Então, a meu entender, ficou aqui justificado a importância de trabalhar o ensino religioso desde a educação infantil e o campo de experiência. Lembrem que o eu, o outro e o nós é um campo de experiência lá da educação infantil. Não é isso? A segunda versão da BNCC, que foi a de 2016, não foi a versão final, né? Foi a versão, ela foi reformulada depois. Na página 55, assegura que na pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, com a obrigatoriedade da matrícula a partir da emenda constitucional 59 de 2009, comece a frequentar a escola pública. Ou seja, há uma obrigatoriedade já do ingresso dessas crianças, né, nessa idade na escola. A apropriação e a construção de conhecimento pelas crianças nas instituições de educação infantil urbanas e rurais efetivam-se pela participação delas em diferentes práticas culturais, intencionalmente organizadas pelo professor e pela professora no cotidiano das unidades. O foco do trabalho pedagógico deve incluir o cultivo de uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as diferenças existentes entre as pessoas e entre os contextos ou culturas. Isso, a meu ver, também é uma forma de justificar a importância ou a necessidade de ter o ensino religioso na educação infantil. Se, a partir de 4 anos, né, já é obrigado a matrícula na escola, né, então, é quase como diz assim, então já é obrigado a ter todo o conhecimento que a escola pode oferecer, né, e uma área de conhecimento incluída nisso é a área do ensino religioso. Aí eles dizem assim, na educação infantil que essas experiências, essas aqui, do cuidar, do brincar e do educar, né, iniciam a partir da relação da criança com outras crianças e com as educadoras, seguindo uma sequência lógica de que o cuidar, o educar e o brincar são associados às necessidades básicas da criança para o seu pleno desenvolvimento. É a partir do... Aí eles trazem os 6 direitos de aprendizagem. É a partir do conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que a criança adquire autonomia e, ao mesmo tempo, aprende a vivenciar os aspectos relativos ao seu desenvolvimento psicossocial e cultural. E depois eles enfatizam a ludicidade. Eles vão dizer que é através do lúdico que a criança se socializa e aprende brincando. E isso vem refletir, facilitar e influir na formação integral. Dito isso, eles não trazem mais nada a não ser tudo que está na BNCC. Aí eles repetem todos os campos de aprendizagem, todos os objetos de desenvolvimento e todos os direitos de aprendizagem, certo? Aí eu voltei para a BNCC e fui olhar o que é que a BNCC orienta para o ensino religioso no primeiro ano, porque o primeiro ano são a sala mais próxima da educação infantil, pelo menos das crianças entre 4 e 5 anos, porque o primeiro ano são crianças de 6 anos. Então, dentro do primeiro ano, dentro das 3 unidades, veja que o ensino religioso, para todas as séries de todo o ensino fundamental, eles vão trabalhar em cima das 3 unidades temáticas que eles definiram, certo? Agora, aqui, o que é que vai mudar? Os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, nas unidades temáticas, aquelas 3, identidades e alteridades, manifestações religiosas, e a terceira, que eu não lembro agora, aqui, para o primeiro ano, só está prevista 2 unidades. A terceira
Acho que era mais difícil, aí não botaram para o primeiro ano. Crenças religiosas e filosofia de vida, tá vendo? Não tem essa unidade para o primeiro ano. Eu acho que nem para o segundo, parece que só a partir do terceiro é que ela aparece. Mas, enfim, no primeiro ano, essas duas unidades temáticas são sugeridas. São sugeridas, não, são definidas, né? Porque a BNCC, a gente tem que lembrar que ela não é uma sugestão, ela é uma obrigação. Dentro de identidades e alteridades, a gente vai ter os objetos do conhecimento, o eu, o outro e o nós. Quando eu vi isso, foi também quando eu fiz a ligação, olha lá, isso aqui ainda está na educação infantil, né? É um campo de experiência da educação infantil. Então, se é um objetivo de conhecimento dentro do ensino religioso no primeiro ano, pode ser também ainda para a educação infantil. E o outro objeto de conhecimento é sobre a eminência e a transcendência. E do campo da unidade temática manifestações religiosas, os objetos de conhecimento são sentimentos, lembranças, memórias e saberes. E aqui nessa outra tela vem as habilidades. Quais são as habilidades a serem desenvolvidas nessas crianças, né, de 6 anos? Estou falando aqui do primeiro ano. Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós. Reconhecer que seu nome e a das demais pessoas se identificam e os diferenciam. Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um. Valorizar a diversidade de formas de vida, identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um, e identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços. Então, gente, dessa forma, essa seria a minha sugestão para o trabalho de vocês na educação infantil com crianças de 4 e 5 anos. Pois A gente... eu dei um resumozinho aí, que eu não acompanho qual é a sugestão, não. A sugestão é trabalhar esse aqui, do primeiro ano. Na medida do possível, a gente tentar trabalhar esse do primeiro ano, pelo menos uma unidade. Entendi. Se a gente conseguir trabalhar essa unidade aqui, que é a unidade das identidades e alteridades, a gente já está atingindo um campo de experiência da educação infantil, que é o eu, o outro e o nós. A gente pode até fazer assim, trabalhar a unidade, identidades e alteridades, os objetivos só do eu, o outro e o nós, não trabalhar a iminência e transcendência, e trabalhar as manifestações religiosas, sentimentos, lembranças, memórias e saberes. Entendi. E aí a gente teria esses dois primeiros habilidades para desenvolver e essas duas últimas com as crianças menores. Agora, Seria, isso aqui... volta aí nas habilidades, por favor, professora querida, queridíssima. Então, a gente, vamos dizer, no primeiro ponto a gente trabalharia a habilidade 01, 02 e no segundo ponto a gente trabalharia 05 e 06. Sim. Pronto, certo. Sim. Agora, uma coisa tem que ser dita. Isso aqui, por isso que a BNCC, ela não é o currículo, né? Ela é um documento curricular. Ela estrutura, ela colabora para estruturar o currículo, mas ela não é o currículo. Veja que o currículo ainda está faltando aqui o como fazer isso. Então, por exemplo, aqui tem as habilidades a serem desenvolvidas, aqui tem os objetivos de desenvolvimento e tem as unidades temáticas, mas não tem dizendo como é que você vai fazer. Quais são as atividades que você vai elaborar? Agora, aí vem a vez do professor. O professor vai fazer um plano de aula que vá desenvolver essa temática com as crianças pequenas. Aí como? Através de desenho, de recorte e colagem, de uma brincadeira, de uma contação de história, né? O que é que vai ser usado, qual é a atividade que vai ser desenvolvida para trabalhar o eu, o outro e o nós, para trabalhar essa questão da diversidade, desenvolver essas habilidades ali. Entenderam? Entendi. Seria Qualquer coisa a gente vai quebrando cabeça junto, né? aí por isso que é importante as observações, porque com as observações vocês já vão vendo como é que a professora trabalha já. Qual é a rotina? Porque a rotina escolar, ela tem que ser seguida na educação infantil, né? Porque criança gosta de rotina. Então, geralmente, a professora de educação infantil, ela tem uma rotina. Ela começa a aula uma historinha, ou às vezes é com uma oração, né? É comum começar com uma oração, né? Mas com uma oração, ou com uma música, ou com uma historinha.
né? Depois ela vai fazer a atividade de a brincadeira, aí leva para o pátio, né? As crianças vão brincar. Enfim, vocês vão ter que observar primeiro como é essa rotina, porque vocês vão montar as atividades de vocês seguindo a mesma rotina. Só que as atividades que vocês vão desenvolver vai ser trabalhando esse lado do conteúdo do ensino religioso, da história do reconhecimento da diversidade, do eu, do outro, do nós, certo? E aí vamos vir agora para as perguntas, né, mais diretas do estágio. Fala, Veiga. Repare, é uma área que me foge, né? É a primeira vez que eu estou participando. Eu faço estágio, mas como advogado para meus estagiários, é bem diferente, certo? Estive no colégio, certo? No curso, a professora só deu um oi, 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 não quis falar. Eu também. Na segunda-feira, a diretora me tratou muito bem, né? Me pediu a ficha de chamada, né? Para Na frequência. fazer a frequência. E na segunda-feira eu vou lá para ver como é que a professora vai se comportar. Na próxima aula, aí eu vou dar maiores Veiga, você informações. levou aquela carta de apresentação? Levei. Levou? Você trouxe as informações para a gente fazer o cadastro da professora Eu Lucida? não trouxe ainda, porque, repare, na semana atrasada, eu fui, a professora não foi. Aí quem preencheu foi a diretora. Essa semana agora eu fui, a professora só deu oi, oi. Aí disse que eu viesse que eu fosse na segunda-feira, eu vou amanhã. Tá difícil, viu? Tá difícil. Depois de amanhã. Tá bom, Veiga. Pois vá, tente conversar com ela. Se quando você estiver lá, precisar de mim, você pode ligar para mim, me acionar aqui no WhatsApp. Tá bom. E aí, nesse mês de abril, nós vamos ter eu estou contabilizando 4 semanas de aula, começando dessa próxima semana, né? Então, dessas 4 semanas, as 3 primeiras semanas são de observação. São as semanas onde vocês vão para ficarem quietinhos, olhando e observando tudo. Como é que a professora age com as crianças, como é que as crianças se comportam, qual é a rotina do período, no caso, Elsa, ela vai de manhã, é na quinta de manhã, né, Elsa, se eu não me engano. Acho que é. Então, a Elsa vai chegar lá às 7 da manhã e sair 11 horas da manhã. Durante essa manhã toda, como é que começa a manhã? Né? Qual é a hora do recreio? Como é que eles brincam no recreio? Se a professora é quem dirige a brincadeira, se eles brincam sozinhos. A hora de comer, como é a organização da comida, né? Porque tudo isso vai fazer parte do planejamento de vocês depois. Vocês vão ter que seguir essa mesma rotina, essa mesma estrutura, vocês vão ter que seguir. A única coisa que vai ser diferente são as atividades que vocês vão fazer com elas. Então, por exemplo, se a professora, durante a manhã, ela conta uma história, vocês também vão poder contar uma história, só que a história de vocês tem que ser uma historinha que trabalhe a alteridade e identidade, né? O respeito pelo meu, pelo outro, pelo nós. Tem que escolher aí uma historinha. Eu vou mandar um link para vocês que eu ganhei, que tem um monte de livrinhos de historinhas. Ele é um drive, é um link de um drive. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Aí daqui a pouco eu faço drive. E vou mandar um outro link que eu também recebi, que tem uns planos, sabe? De aulas de ensino religioso, que talvez assim sirva de modelo para a gente construir o nosso, ok? E a frequência, né? E a frequência, vou anotar também, tá vendo? Esqueci. Como é essa frequência? Essa frequência. A frequência é uma folha de papel com o timbre da universidade, o que a diretora no caso não, a professora, ela vai assinar os dias que você vai. É só uma formalidade para comprovar que naqueles dias que você agendou com ela, que é o seu estágio, você esteve na escola. Entendi. Entende? Aí fica com ela que fica fazendo esse controle até o fim do estágio. Ok.
Anotei aqui, que é tudo que eu tenho que mandar já já para vocês. Eu vou botar no grupo e vou botar lá no Siga também. Então é isso, gente. Há mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tranquilo. Nessa observação, não seja necessário minha presença, mas quando vocês estiverem já na participação ou mesmo na regência, eu quero ir na escola quando vocês estiverem para ver também, para conhecer e acompanhar vocês e ajudar no que for necessário. Tá bom? Tá bom. Então tá, muito obrigada pela participação aqui no Então é nosso isso. canal. É o Chamacedo Academy e vamos lá! Vamos lá!